Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aulinha nossa aqui do Preparatório de Enem. E a pergunta de hoje é: você sabe regra de 3? Tô perguntando se você sabe, eu sei que você conhece, mas você realmente sabe regra de 3? Você conhece as 3 regras de 3? A diretamente proporcional, a inversamente proporcional e a composta também? Se você não sabe, veio para o lugar certo, né? Caso você saiba, vem relembrar comigo também que esse conteúdo aqui, gente, não pode faltar no Enem, né? Não pode faltar no seu leque de conhecimentos quando você for realizar o Enem. Então vamos lá. Iniciando aqui, gente, direto, de maneira simples, direta, rápida, vamos para um exercício aqui de regra de 3 simples, diretamente proporcional. Temos o seguinte, né? Em uma regra de 3 diretamente proporcional, as grandezas envolvidas se desenvolvem da mesma maneira, né? Quando isso ocorre, nós utilizamos da multiplicação cruzada para a resolução do problema, ou seja, grandezas diretamente proporcionais, duas grandezas diretamente proporcionais estarão envolvidas, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui, na mesma proporção. Aqui um exemplo: Roberto tem controlado sua alimentação e perdeu 3,5 quilos nos últimos 5 meses. Mantendo esse controle na alimentação por mais 1 ano e 2 meses, quantos quilos Roberto ainda deve emagrecer? Gente, questão bem característica, né? Bem característica mesmo aí de regra de 3 simples, diretamente proporcional. Essa aqui, em geral, é a que vocês sabem resolver, a que vocês estão habituados a resolver. Então isso aqui eu tenho certeza que vocês tirariam de letra. Mas ainda assim, vamos aqui conversando, né, para a gente chegar num consenso de o que vocês entendem, o que vocês têm que interpretar, cuidadinhos a se tomar na hora da leitura, tá? Vamos lá, olha só. Nós temos aqui então o seguinte: temos duas grandezas aqui que estão se relacionando. O meu peso, na verdade massa, mas né, não é aula de física, então não importa, vou chamar de peso sim. E a gente tem o tempo, temos o tempo também. São as duas grandezas que estão envolvidas aqui. Primeiro foi nos dado uma informação completa, né, gente? Ele perdeu 3,5 quilos nos últimos 5 meses. Ok? Então, bem direto, bem simples. E aí vem o questionamento: se ele manter esse controle na alimentação por mais 1 ano e 2 meses, quantos quilos ele ainda deve emagrecer? Então está se pedindo aí, ó, quantos quilos a mais ele vai emagrecer se ele ficar aqui, né, durante mais 1 ano e 2 meses. Ok? Gente, cuidado que tem que se ter aqui quando a gente trabalha com regra de 3. As grandezas têm que estar de cada coluna, né, dentro de uma mesma grandeza. Todo mundo tem que estar na mesma unidade, seja de medida, seja de massa, seja de tempo. Então, eu não posso ter uma grandeza sendo trabalhada como 5 meses, enquanto a outra está como 1 ano e 2 meses. Eu tenho que converter. Ok? O que é 1 ano e 2 meses, né, gente? 1 ano e 2 meses, se 1 ano tem 12 meses, eu posso afirmar que 1 ano e 2 meses são 14 meses. E aqui a gente tem a ideia, né, de grandezas diretamente proporcionais. Como que eu sei que são grandezas diretamente proporcionais? Gente, é só a gente parar de fato para pensar. Vamos lá. Se ele está mantendo o mesmo ritmo e em 5 meses ele perdeu 3,5 kg, vamos pensar. Se eu estou partindo do pressuposto que ele vai manter o mesmo ritmo, se eu aumentar o tempo que ele está fazendo a dieta, ele vai perder mais peso. Ó, as duas na mesma direção são grandezas que são diretamente proporcionais. Quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, então o que a gente faz? Nós multiplicamos cruzado. Ou seja, como eu já falei antes, né, é o tradicional, gente, é o arroz com feijão. A gente vai vir aqui, vai multiplicar cruzado, e a gente vai ter 5 vezes x fica 5x, e a gente vai ter 3,5 vezes o 14, tá? 3,5 vezes 14, olha só, vou dar uma dica para você. Vem aqui, ó, e troca esse 14, tá, por 2 vezes 7. Por que eu falo isso? Porque aí, ó,
O 3,5, em vez de você pensar como 3,5 multiplicando 14, você pensa como 3,5 multiplicando 2, multiplicando 7. Aí você vai conseguir fazer de cabeça. Por quê? Porque, ó, 3,5 vezes 2 fica 7. E aí depois tem que multiplicar por 7 de novo, que vai dar 49. Tá? Então fica, ó, bem bonitinho para resolver, né? 3,5 vezes 2 vezes 7. 3,5 vezes 2 dá 7, 7 vezes 7, 49. E agora a gente é só dividir, né? Dividir todo mundo por 5, ou né, passar o 5 para o outro lado dividindo. Você vai ter que o x vai ser 49 dividido por 5, o que nos dá exatamente 9,8 quilos. Pronto, acabou a questão. Nada demais. Então, se ele continuar nesse ritmo por mais 1 ano e 2 meses, ele deve perder mais 9,8 quilos. Pronto, acabou. Simples, simples. Assim, ó, questão super tranquila. Só toma cuidado com a interpretação, né? Porque, por exemplo, uma pergunta que poderia ser feita é: ao final do processo, qual será o total de peso que ele perdeu? E aí já não seria 9,8, né? Porque ele perdeu 3,5 quilos antes, então seria 3,5 mais 9,8. Então, cuidado com a interpretaçãozinha de texto, né? A gente tem essa mania de, achou o valor do XX é a resposta. Não, às vezes não, né? Então, ó, como ele está pedindo para a gente quanto peso ele vai perder se ele continuar por mais, né? Quantos quilos ele vai perder se ele continuar por mais 1 ano e 2 meses, né? Quantos quilos ele ainda deve emagrecer? Aí é o 9,8. Agora, se perguntasse quantos quilos ele perdeu no total, aí teria que somar com 3,5. Toma cuidado com isso, tá? Agora vamos para o segundo tipo de regra de 3, que é o quê? É a regra de 3 simples e inversamente proporcional, ok? Nela, a gente vai ter, basicamente, as grandezas se comportando de maneira inversamente proporcional, ou seja, quando uma sobe, a outra desce, como uma desce, uma outra sobe, de maneira inversa, ou seja, se uma é duplicada, a outra cai pela metade, se uma é triplicada, a outra cai a 1/3, tá? A ideia é essa, e aí a gente vai utilizar a multiplicação em linha reta para resolver, né, esse tipo de questão. Então, olha só, aqui um exemplo também bem simples, bem direto, fala o quê? 6 operários foram contratados para construir o muro de um terreno num prazo de 8 dias. Entretanto, 3 operários ficaram doentes e não foram trabalhar. Dessa forma, com apenas 3 operários, em quanto tempo a obra ficará pronta? Gente, aqui, ó, esse aqui é o tipo de questão que, se você não está ligado, você faz como se ela fosse uma regra de 3 diretamente proporcional, que é a mais comum, e aí você erra isso aqui numa besteira gigante. Por quê? Porque olha só, aqui a gente tem 2 grandezas envolvidas, né? Temos 2 grandezas envolvidas aqui. Quais são as nossas grandezas envolvidas? É a quantidade de operários juntamente de tempo em dias, né? Mais tempo. E a gente tem o quê? Inicialmente eram 6 operários. E o prazo para eles, né, finalizarem um muro era de 8 dias. Entretanto, 3 operários ficaram doentes e não foram trabalhar. Gente, se tinha 6, 3 ficaram doentes e não foram trabalhar, logo temos apenas 3 operários presentes na obra. E aí, com apenas 3 operários, em quanto tempo a obra ficará pronta? Não sei o tempo. Se você fizer uma regra de 3, aí aqui que vem o meu pega, tá? Se você fazer uma regra de 3 aqui, diretamente proporcional, que é normal, multiplicar cruzado, você vai chegar na resposta, tá? Você vai chegar na resposta de 4. Gente, um dos aspectos do Enem, dos grandes aspectos do Enem, é você saber avaliar a resposta que você encontrou, se ela faz sentido. Pensa comigo, se eu ia contratar 6 pessoas e elas demorariam 8 dias, é a mesma obra, o muro está lá para ser feito. Vocês acham que se eu contratasse 3 ia ficar pronto em 4? Se fosse assim, eu contrataria um só. Aparentemente, a cada vez que eu estou diminuindo a quantidade de operários, está ficando cada vez mais rápido, o meu muro está ficando pronto cada vez mais rápido. Não faz sentido, né? Não faz sentido, gente. Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Se o mesmo muro está lá para ser feito, se eu diminuir a quantidade de profissionais, vai demorar mais tempo para a gente ficar com esse muro pronto. Ok? E aí são grandezas inversamente proporcionais. O que a gente faz em grandezas inversamente proporcionais?
a gente, na hora do cálculo, não multiplica cruzado, a gente multiplica em linha reta. Então, 3 vezes o x, que é 3x, tem que ser igual a 6 vezes o 8, que é 24. Né? 24 não, 48. Opa, um pequeno vacilossauro. E aí a gente vai passar o 3 dividindo e vai chegar na resposta de x é igual a 16. A resposta é 16 dias, no caso. Pronto, acabou. Acabou. Você pode resolver essa questão específica, do jeito que eu expliquei aqui, você pode resolver ela tranquilamente sem cálculo algum. Por quê? Porque a gente não acabou de falar que grandezas inversamente proporcionais, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, mas seguindo o mesmo fluxo, vamos chamar assim. Pô, pensa comigo, se eu estou dividindo o meu número de operários por 2, e são grandezas inversamente proporcionais, então meu tempo vai ser multiplicado por 2. Né? Se foi de 6 para 3, estou dividindo por 2 o meu número de operários, então eu vou multiplicar por 2 o meu tempo. Então era 8, vai passar a ser 16, nem cálculo precisava. Tá aqui. Fechou a regra de 3 simples e inversamente proporcional, que eu acho que alguns de vocês estariam atentos a ela. O meu PEG, aí é onde realmente o bicho pega, é numa regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta, tá, gente? Chamamos de regra de 3 composta quando a gente tem mais do que 2 grandezas envolvidas, tá? Mais do que 2 grandezas envolvidas. E aí pode ser 3, 4, 5, 6, podemos extrapolar, tá certo? Mas mais do que 2 envolvidas é a certeza. E aí essas grandezas, elas podem ser todas diretamente proporcionais, elas podem ser todas inversamente proporcionais, ou, e aí aqui que o bagulho fica louco, pode ter uma que é diretamente proporcional à outra, inversamente proporcional à outra, sabe? Pode ficar misturando. Como é que a gente faz? É uma técnica completamente diferente, tá certo? Para a gente avaliar como que a gente vai fazer isso, vamos pegar uma questãozinha aqui do Enem, lá de 2017, tá? Temos o seguinte, uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais, que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Da manhã, no caso, aparentemente, né? De acordo com a interpretação ali. Durante uma jornada de 6 horas, elas produziram juntas 6.000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Gente, olha só, essa é a grande característica, né, de uma regra de 3 composta. Você começa fazendo assim, cabeça, e de repente você se percebe no meio de um turbilhão de informações e você começa a ficar nervoso, começa a entrar em pânico, você começa a tentar montar a regra de 3, mas tem informação demais. Nesse caso aqui, eu quero que vocês percebam que, primeiro, a gente está perguntando aqui quando que começa a manutenção de esgotamento, ou seja, qual é o horário em que finalizou-se a produção desses 9.000 itens. Começamos por aí, tá certo? Então, primeiro, vamos fazer aqui uma organização em questão de tempo. Então, vamos lá. A questão fala para a gente que começamos às 8 horas da manhã. Isso é um fato. Isso é informado lá no nosso exercício, exatamente aqui. Iniciou-se às 8 horas. E aí disse que foi feita uma jornada de 6 horas. Ou seja, aqui houve uma jornada de trabalho de 6 horas com as 4 máquinas ligadas. Ok? O que já também fornece para a gente que essas máquinas ficaram trabalhando até às 14 horas. E aí é dito para a gente o quê? Que elas entraram na manutenção. E é dito, né, gente? Aqui, ó, é dito exatamente após esse período de 6 horas, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Ou seja, elas ficaram paradinhas durante 30 minutos para ser realizada uma manutenção.
Ou seja, aqui já estamos em 2 horas e 30 minutos da tarde. E aí agora a gente entra na etapa final, que é a produção. Ou seja, agora a gente vai calcular o tempo para finalizar a produção. Ponto final. É isso, tá? Agora, a próxima etapinha aqui vai nos entregar a nossa resposta, tá certo? O que a gente vai ter então? Onde que está a regra de 3 aqui composta, Vini? Cara, perceba, a gente tem 3 grandezas sendo trabalhadas aqui, né? A gente tem o número de máquinas, a gente tem o tempo, obviamente, e a gente também tem o número de peças a ser produzido. Então, qual é a primeira informação sólida que a gente tem? Que a gente tem tudo completinho. A gente sabe o seguinte: 4 máquinas trabalharam juntas durante 6 horas e produziram nessa brincadeira 6.000 peças. É isso que foi fornecido para a gente, né? Peças, itens, enfim, né? É isso que foi fornecido para a gente. Só que agora, né? Depois que finalizou essa manutençãozinha aqui, a gente sabe que uma das máquinas não está legal, vai ter que ficar parada. Ou seja, a gente tem apenas 3 máquinas que restam produzir 3.000 peças, ok? Afinal, eram 9.000 peças no total, já foram produzidas 6.000. Falta a gente saber quanto tempo vai demorar para elas produzir essas 3.000 peças. Então, eu quero saber o tempo. Essa é a brincadeira. Essa é a tal da regra de 3 composta. E aí, Vini, eu multiplico cruzado, como é que eu faço? Gente, aqui ó, bem simples, o que você vai fazer, tá? Você vai pegar isso aqui, e a coluna que tem o seu x, eu costumo dizer isso, ela é o nosso totem, ela que vai guiar todo o cálculo. Então você já começa escrevendo a seguinte coisa, tá? Você vem aqui, deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui pra gente organizar. Você pega e escreve assim, ó, 6 sobre x. Pega e monta uma fraçãozinha, 6 sobre x. Tem que ser igual. Aí agora, as outras grandezas também vão formar frações do lado direito da equação e elas vão sempre estar se multiplicando. A diferença é a maneira como elas vão ser encaixadas, ok? Você vai sempre comparar com o seu totem, que no caso é quem tem o x, no caso é quem tem o tempo. Se a grandeza em relação ao tempo for diretamente proporcional, ela é encaixada da maneira que foi escrita. Senão a gente vai inverter ela. Como assim, Vini? Vamos lá. Pense na grandeza máquina e tempo. Vamos pensar na grandeza máquina e tempo. Apenas pensar, gente. Se eu quisesse produzir os itens, se eu tivesse mais máquinas, eu precisaria de mais ou menos tempo para realizar o processo? Pô, gente, se eu tenho mais máquinas produzindo os itens, elas produziriam aquela quantidade de item em menos tempo. Percebam? Se eu aumentar o número de máquinas, eu demoro menos tempo para produzir os itens. Então, máquina e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a fração que vai entrar aqui não é 4 sobre 3, mas sim 3 sobre 4. E a gente vai multiplicar aqui pelo quê? Pela outra grandeza. Agora, a gente esquece a máquina e pensa somente nas grandezas, tempo e peças. Vamos lá? Pensem comigo. Se eu quiser produzir mais peças, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Pô, mais tempo, né? Se eu tiver mais peças, eu preciso de mais tempo. Se eu tiver menos peças, eu preciso de menos tempo. Então, esses dois aqui, ó, tempo e peças, são grandezas que são diretamente proporcionais. Então, a fração que vai ser montada aqui vai exatamente da maneira que ela está aqui, ó. É 6.000 sobre 3.000. Tá? Agora, a gente virou um cálculo totalmente normal, tá? Eu quero que vocês percebam que a gente pode cortar os 3 zeros aqui, ó, com os 3 zeros aqui de cima, com o de baixo, né? E aí fica 6 sobre 3. Na multiplicação, ó, eu posso cortar, ó, tem um 3 multiplicando e um 3 dividindo, também posso cortar. E aqui a gente chega na resposta, né? Que 6 sobre x igual a... O que sobrou aqui? 6 sobre 4, não precisa nem multiplicar cruzado. Se 6 sobre x igual a 6 sobre 4, o x tem que ser igual a quem, gente? X tem que ser igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Ou seja, né, para produzir esses 3.000 itens restantes, vão se passar aqui, ó, 4
horas e aí as máquinas vão entrar em manutenção. Passando 4 horas, a gente vai estar exatamente em 18h30, que é o momento em que vai começar a tal da manutenção de esgotamento. A alternativa é a alternativa B. Tá vendo, gente? Tá vendo? Não é simples, tá? Não é tipo ridiculamente simples, mas também não é ridiculamente difícil. Mas você tem que saber a técnica, tá bom? Peço para que você tente fazer essa questão sozinho agora e de repente procure uma outra questão de regra de 3 composta para realmente fixar esse conteúdo em sua mente, tá bom? Por hoje era isso, gente. Beijo para vocês. Bons estudos.